Aqui é o Wesley Mendes da Zion Media e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os dados que a gente coletou da oferta que a gente está promovendo aqui na Traffic Junk. É muita coisa para falar e eu vou tentar ser o mais breve possível. Como hoje eu gravei essa aula para você no dia 1º de abril de 2025, 13 horas e 4 minutos, uma terça-feira. E a primeira coisa que você vai perguntar é o seguinte: olha, o último vídeo foi gravado numa sexta, por que vocês não gravaram um vídeo na segunda? Eu vou te explicar também o motivo nesse vídeo. Esse gráfico aqui já meio que responde a essa pergunta. Quando você tem uma campanha, 1, 2, 3, 4, 5, quantas campanhas forem pelo menos uma ativa e ela esteja recebendo tráfego, você vai começar a visualizar esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra para você, assim como aquele gráfico lá da Exoclick, você pode controlar o que você vai ver aqui. Tem várias opções, tanto aqui quanto aqui. Por padrão, vem impressões e cliques. Mas você pode, de repente, colocar aqui impressões e CTR. O gráfico vai mudar. Ah, eu quero cliques e CTR. Vai mudar. Mas vamos deixar a priori impressões e cliques aqui. E você sabe que com impressões e cliques a gente calcula o CTR de forma manual. Ah, mas eu estou anunciando há pouco tempo. Você pode ajustar esse gráfico. Você vem aqui e seleciona ele para 2 semanas. Ou você pode fazer ainda mais. Você pode vir aqui e editá-lo, né? Você pode escolher, por exemplo, o mês de março. Ó, o mês de março. Escolher o mês de abril, mas eu vou deixar aqui 2 semanas, que aí ele fica 15 dias aqui embaixo, um período de 15 dias que a gente consegue ver. Por exemplo, dia 28 a gente teve 132 cliques, 2.510 impressões. Aqui no dia 29, 292 cliques, 4.889 impressões. Aqui 231 cliques, 4.699 impressões. No dia 31, 1 clique e 11 impressões. Esse número 656 visitas, se a gente somar 132 com 292, com 231 e com 1, olha só, vou fazer para você entender da onde que ele está registrando essas visitas aqui. Ó, aqui são 132 mais 292 mais 231 mais 1, 656. Essa 1 aqui, 656 visitas. No nosso link que a gente está divulgando, lá daquela oferta Sim Sexy Family. Olha só. Primeiro eu vou te explicar por que isso aqui, pessoal, o que eu vou te falar agora acontece com toda e qualquer plataforma de tráfego. Se você ler o TOS dela, Terms of Service, lá está muito bem detalhado isso aqui. Por que a nossa campanha recebeu tráfego no dia 30, até o dia 30, e simplesmente parou de receber? Por um simples motivo. Aquele criativo nosso que foi aprovado, mesmo com restrição lá do navegador Chrome, tanto para o desktop quanto do aplicativo, posteriormente ele foi rejeitado. Tá? Ele foi rejeitado. Se a gente puxar aqui as nossas campanhas, e você vai ver que há 2 campanhas aqui. E eu vou te explicar também por que 2 campanhas. Olha só, se a gente colocar aqui, ela não está recebendo tráfego e a gente tem até o e-mail aqui da Traffic Factory. Primeiro ela aprovou, aí depois, numa revisão, ela reprovou o nosso criativo. Olha só. Um criativo seu foi rejeitado. Ora, faz parte do jogo, né? Eles têm essa prerrogativa, eles explicam isso aí, que a primeira checagem é uma checagem, vamos dizer, ampla. Não, ok. Tanto é que eu te mostrei lá no começo, quando a gente estava criando a campanha, que o nosso criativo havia sido aprovado. E depois, agora, numa segunda revisão, ele foi reprovado. Tranquilo. Isso não é novidade. Toda plataforma faz isso aqui, tá? Então, não é algo que se preocupar. Como que resolve isso aqui? É muito simples. Você faz outro criativo e submete o criativo. Os motivos que ele pode ser numa segunda checagem rejeitado, eles estão descritos lá no TOS. Pode ser com relação à segmentação que você fez. Isso varia tanto de geo quanto de linguagem. Enfim, são vários e vários motivos. Todos eles estão listados no TOS.
nas regras. Se você vir aqui, ó, cadê onde que fica aqui, ó? Rules and Regulations. E aqui embaixo a gente tem os Terms of Service, Privacy Notice, Cookie Setting, CSAM Policy. Mas o que mais pega são esses dois itens aqui. Terms of Service, Terms of Use, como alguns sites falam, Rules and Regulations. Aqui o nosso criativo infringiu alguma daquelas regras lá, tá? O que a gente faz? Tem problema, monta outros criativos, sobe outros criativos, sem problema nenhum. Eu não vou fazer isso aqui, porque a ideia aqui não é criar campanha, é coletar dados, para te mostrar como esses dados vão ser exibidos para você. Não quero aqui gravar uma série de aulas, agora a gente testou um formato de vídeo caro, que é o in-stream video, vídeo pre-roll. Eu não vou fazer isso aqui com banner, porque é exatamente a mesma coisa, e da mesma forma que a gente teve aqui o nosso vídeo aprovado no primeiro momento, rejeitado no segundo, qualquer criativo que você coloca, ele pode ser rejeitado. Ele pode ser aprovado no primeiro momento e rejeitado no segundo momento. Seja ele banner, 300%, 300 por 250, 900 por 250, não importa, tá? Mas vamos dar uma olhada, pessoal, aqui no que realmente interessa. E olha só, por que 2 campanhas, Wesley? Eu criei essa aqui, comecei a criar essa campanha aqui no dia 26, e no dia 28, a gente finalizou ela e startou. No dia 28, sexta. Ela rodou sexta, sábado e domingo. Domingo, o criativo foi rejeitado, ela parou de receber tráfego. No domingo. Foram quase 48 horas de tráfego. A gente começou com um lance, se você voltar na aula anterior, a gente começou com um lance aqui de 0.23. Eu aumentei esse lance até ponto 40. Até ponto 40. Só que, olha só aqui quanto que foi o nosso eCPM. 0.13. Para um lance de 0.40. Ou seja, o nosso lance estava mais que o dobro do médio que a gente estava pagando. Então, não adiantava a gente aumentar lance. Poderia colocar aqui $10 o CPM. Como o nosso Smart CPM está ativado, cadê? O nosso Smart CPM ele está ativado. Então ele não vai deixar a gente pagar $10, por exemplo, o CPM. Ele vai comparar o nosso lance com o lance dos demais anunciantes e vai sempre colocar um valor a respeito disso aí. Um valor competitivo para isso aí. Por isso que a gente gastou aqui $1,35. A gente teve um eCPM aqui de quase 14 centavos. O nosso lance era 40. O último lance que eu coloquei era 40. A gente pode analisar isso aqui também por fonte de tráfego. Aqui, ó, ele mostra aqui, ó, seu criativo foi rejeitado. Aqui a gente tem os dados, inclusive o eCPM por fonte de tráfego. Olha para você ver, nessa primeira fonte aqui, a gente pagou 0.25, aqui a gente pagou 0.13, aqui a gente pagou 0.16 e aqui 0.10. Por que que aqui não apareceu o Pornhub? Você sabe a resposta para essa pergunta. O nosso lance mínimo aqui não chegou nem no mínimo lance para o Pornhub. Por isso que a gente não recebeu o tráfego do Pornhub. Mas isso foi uma estratégia nossa lá do começo. Entenda que a nossa campanha, ela tá, né, isso aqui está ativo, está tudo funcionando. Se a gente colocar um banner, ok, imediatamente a nossa campanha volta a receber tráfego, tá? Em termos de tráfego, se você observar aqui, esse run aqui foi o que mais gerou tráfego, 6.000 impressões. Mas o que recebeu menos foi o Tube 8. Se você olhar o Tube 8, não foi problema de lance, que o nosso lance era o dobro disso aqui. Porém, há que se observar uma coisa aqui. A gente não conseguiu, o nosso anúncio ele foi barrado no Chrome. Lembra de eu dizer para você, Chrome não é tudo, mas o mundo não gira em torno do Chrome. Mas você observa que também a gente teve pouco tráfego desses outros navegadores. Você pode ter certeza que se o nosso criativo de repente fosse
aprovado pelo Chrome, você pode ter certeza, a gente teria tido mais tráfego. Mas paciência, a ideia aqui é só mostrar para você. Agora, observe o seguinte, CTR. Você vai observar que nem sempre onde tem mais tráfego, você tem um CTR maior. O nosso melhor CTR aqui foi exatamente no Tube8. Olha só, 7,85. E o nosso pior CTR foi no RedTube, 2%. Quando a gente fala de in-stream vídeo, vídeo pre-roll, pode pôr aí, pode anotar isso num cantinho. O CTR que a gente espera é acima de 6. Acima de 6. Se de repente o seu CTR nesse formato está abaixo de 6, pode mudar criativo, pode fazer alguma coisa que é abaixo de 6, por exemplo. Esse CTR aqui, numa campanha onde o nosso criativo estaria provando, estaria rodando, você pode ter certeza que nessa altura do campeonato aqui a gente ou estaria mudando o criativo para essa fonte, ou estaria pausando essa fonte. Porque aqui, como a gente está pagando em CPM, a gente está pagando caro e está tendo um CTR muito fraco. 2% é muito baixo para esse formato de anúncio. Tem que ser pelo menos 6. E claro, acima de 6 tá valendo. Não que você tenha, tá 6.10, então tá beleza, eu posso ficar tranquilo. Não, você vai ficar tranquilo. Você vai tentar melhorar cada vez mais o CTR, testando outros criativos, enfim, fazendo o negócio acontecer. Não se acomode. Esse aqui foi a nossa segunda fonte de tráfego que mais nos gerou tráfego. O YouPorn. Foram 2.845 impressões, 122 cliques. Se a gente voltar aqui na campanha, o que aconteceu aqui? Aí, no dia 30, eu fiz o seguinte. Pouco antes, né? Eu não sabia que o nosso criativo ia ser rejeitado. O que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, e criei essa campanha. Essa campanha aqui, só que segmentada apenas colocando um lance bem alto, de 1.70, para ver se entrava tráfego do Pornhub. Depois que eu tivesse esse criativo rejeitado, minutos depois, por coincidência, eu estava discutindo trocando ideia com algumas pessoas de um fórum que eu participo e mencionei para eles, né, que geralmente, pessoal, esses criativos aqui da plataforma de tráfego, a Traffic Junk, ela levou 48 horas para reprovar um criativo aprovado, para rejeitar, né? A gente vê as outras plataformas de tráfego, assim, fazerem isso, né? Isso é um direito delas, e quem trabalha no meio está acostumado, a não num prazo tão grande, sabe? Tipo, ele é aprovado no primeiro momento. Começou a receber tráfego, imediatamente a plataforma vai, reanalisa ele, é coisa de 4, 6 horas, mas aqui levou 48 horas. Por coincidência ou não, não demorou muito depois que eu criei essa campanha aqui, coloquei esse lance, o criativo foi revisto e foi rejeitado. Eu discutindo com esses dois colegas lá, inclusive falando de outros assuntos, aí eu levantei essa questão aqui com eles, que eles anunciam mais na Traffic Junk do que nós aqui na Zion. E ambos concordaram o seguinte: olha, o que pode ter provocado de repente uma revisão minuciosa do seu criativo? A plataforma, ela entendeu que o seu lance, você estava querendo tráfego do Pornhub. E para isso, eles foram lá e fizeram uma revisão do seu criativo. Foi o que eles disseram. Eles anunciam mais na Traffic Junk do que nós. Eu, particularmente, eu discordei deles. Não, isso é normal, toda plataforma faz isso, ela revisa. Mas tem uma meia-verdade. A meia-verdade é, realmente, nenhuma plataforma leva tanto tempo para fazer a revisão de um criativo, ainda mais um criativo que estava
Nesse formato aqui, ele foi aprovado e depois ele foi rejeitado, mas 48 horas depois, e por coincidência, quando eu criei outra campanha, que eu estava buscando o tráfego do Pornhub, afinal, com esse lance. Mas eu faço questão de compartilhar isso com você, para você ver aí, de repente você que está assistindo o vídeo anuncia na Traffic Junk e pode dar inclusive a sua contribuição. Eu não penso, eu discordei deles, mas vi que a opinião deles tinha um fundo de, poxa, nem tanta, é muita coincidência, né? Mas isso aí sim, né? Pode ter ocasionado isso aí, o fato de eu ter criado essa campanha aqui, tentado alcançar tráfego do Pornhub, pode ter feito com que a plataforma reavaliasse o criativo. Mas eu não sei, eu não acredito nisso aí, por mim foi só uma lentidão de reanálise, e o fato do criativo ser rejeitado logo depois que eu criei essa campanha, para mim, na opinião do Wesley, não passa de mera coincidência, tá? Para mim foi isso, mera coincidência. Mas tem aí os dois pontos de vista para você pensar sobre. Independente do que ocorreu, eu quero te mostrar algo bem interessante. A gente gastou, olha só, no final das contas, $1,62 aqui na nossa conta. $1,62. Vamos deixar esse valorzinho anotado aqui. A gente não chegou a ter conversões aqui dentro da CPA Mática. Deixa eu atualizar esses dados. A gente não chegou a ter conversões, payouts, né? A gente teve conversões sim, porque a gente conseguiu que 9 pessoas se cadastrassem no link através da oferta. E claro, essas pessoas têm um prazo. Se qualquer dessas pessoas, elas fizerem uma compra, a gente ainda tem, isso vai depender da oferta, mas pensa nesse número aí que vai variar de 30 a 90 dias, vai variar da oferta. Se ainda, dentro desse período, qualquer dessas 9 pessoas que se cadastraram através do nosso link, elas optarem por ter acesso pago ao jogo, nós seremos comissionados, tá? E observe, aqui na CPA Mática, aqui foram 656 cliques. Aqui na CPA Mática, 599. Você viu que teve uma perdinha, mas bem irrisória. 599 e 9 registrados. Não é um número ruim. E esse número não é ruim porque, veja, se a gente pegar 1,62 e dividirmos por 9, a gente gastou 18 centavos de dólar por registro, né? Claro, a gente não recebe nada por registro. Pode ser que 9 desses aí, dos 9, um compre dentro desse período que eu te disse, como nenhum pode comprar. Mas veja, mesmo uma campanha básica, a gente gastou pouco e majorou bem as nossas chances de a gente receber um payout. Porque 18 centavos é praticamente R$1. É muito barato. E claro, né, que a gente percebe, como eu disse antes, a influência do Chrome. O Chrome não é tudo no mundo, mas ele é grande parte, né? Aqui a gente não está nem anunciando para o Pornhub e nem para o navegador Chrome, tá? A gente pode, inclusive, se a gente voltar aqui nas nossas campanhas... olha um dado curioso aqui, ó. Se eu puxar, se eu vim aqui em parâmetros dentro da CPA Mática, se você voltar no vídeo quando a gente criou o nosso link, esse AF aqui, essa sub-ID 1, era a nossa Campaign ID. Aqui era o Spot ID. O 3 era Location. Eu estou falando em termos de parâmetros aqui, aqueles parâmetros dinâmicos, aqueles tokens dinâmicos que a gente acrescentou no nosso link. E esse aqui era o Banner Name. Se a gente selecionar tudo isso aqui e colocar Refresh, a CPA Mática vai puxar essas informações. Então aqui, ó, Campaign ID, Spot ID, Location, Ban Name. O Ban Name ele não puxou.
Ele não puxou o banner name, que deveria aparecer o nome do nosso banner, que a gente colocou lá FR. Lembra que a gente renomeou o nosso banner? Pois é, não puxou. Mas olha só, location também, você está percebendo que não tem sentido. Se eu estou anunciando para a França, eu estou desperdiçando aqui. Eu poderia ter colocado outro token dinâmico aqui mais interessante. Isso aqui é a campanha, né? E aqui está o nosso Spot ID. Se a gente olhar aqui, Campaign ID, lá você só vai encontrar dois números. Esse terminado em 522 e esse outro terminado em 312. Afinal, a gente só teve duas campanhas aqui. Mas veja, se eu vir aqui, eu vou tirar isso aqui que não tem interesse, por exemplo, esse e esse. Eu vou dar um refresh, que eu quero chamar a atenção sua para o seguinte. Aqui agora apareceu conversões. Eu vou colocar essas conversões em... E olha só. Eu vou colocar isso aqui em ordem decrescente, para a gente ver onde que eu tive mais conversões. Aqui eu já olhei. Ó, foi na campanha 522, ou seja, essa aqui. Essa aqui, ela gerou só ela 5 conversões. Não só ela foi a que gerou mais, mas se você observar das 9, ó, 522, ela gerou a 522, 5, 6, 7, 8 conversões a gente teve dessa campanha 522. E só tivemos um registrado da 312. Mas olha, isso aqui é Spot ID. A gente poderia descobrir aqui de qual source, se a gente clicar aqui, com os parâmetros que eu utilizei, eu não consigo identificar. Por exemplo, se a gente tivesse colocado o Add ID, que é um token que existe aqui dentro da Traffic Junk, aí a gente conseguiria inclusive ver qual anúncio desse, né, qual site. É melhor falar em fonte de tráfego, né, qual source, porque isso aqui não é um site, isso aqui são vários sites, o run. Então olha só, a gente conseguiria definir qual source, qual anúncio e automaticamente qual source teria nos trago mais registros. E com isso aí a gente conseguiria otimizar. A gente poderia de repente vir aqui, eu não quero essa aqui, que essa aqui está me trazendo pouco, não quero ela mais. Que isso aí também você tem que analisar e faz parte de uma boa otimização, tá? Mas assim, a ideia geral aqui, pessoal, era te mostrar isso aí, os recursos que você tem dentro da Traffic Junk e as opções que você tem para anunciar também. A gente não vai fazer mais campanhas aqui dentro da Traffic Junk, porque é como eu disse para você, essa aqui em vídeo, qual que vai ser a diferença dessa em vídeo para uma em banner? Né? Não vai fazer muita diferença, porque afinal de contas só vai mudar o formato, né? Mas eu quero deixar claro para você que, deixa eu só te mostrar aqui, eu vou vir aqui em Facts para te mostrar do que eu estou falando quando eu falo de tokens, caso você não esteja meio perdida aí. Se eu vir aqui, ó, tokens, são isso aqui. Olha só, a gente poderia colocar banner ID, add ID, aí, ó, isso aqui a gente conseguiria. Para você ver que por mais que a gente tente, né, rastrear, a vantagem quando você usa um software de rastreamento é que você pode colocar quase todas essas aqui. Mas a depender da plataforma de tráfego, ela vai te mostrar também algumas, por exemplo, a gente vê lá na Exoclick a Zone ID, né? Que lá é importante, é como se fosse o nosso Spot ID aqui. Só que o nosso Spot ID, apesar da CPA mágica, ela puxou o Spot ID aqui, ó, mas a gente não consegue ligar esse número com essas informações aqui. É onde a gente, digamos assim, a gente perde um pouco, né? Quando você anuncia dessa forma que a gente está fazendo aqui, sem uma ferramenta de rastreamento,
Você tem que rodar a campanha, ver aquilo que a plataforma está te mostrando, para você ver, olha, isso aqui não me interessa, ou isso aqui me importa mais. Se a gente fosse dar sequência nessa campanha, o que a gente faria? Olha, a gente editaria esse link aqui. Olha, eu não quero esse link. Se você olhar na sub 1 dele, campaign. Não, eu não preciso de campaign. Eu já tenho a campaign. Eu já tenho a campanha. Eu não preciso de rastrear a campanha. Eu vou rastrear outra função. Isso aí tudo a gente vai fazendo à medida que a gente vai aprimorando, tá? A ideia desses vídeos foi só te mostrar a Traffic Junk por dentro, tá? Se no futuro, eu queria que vocês gravassem uma de banner dentro da Traffic Junk, porque a dinâmica vai ser diferente, ou marcar com a diferença aqui dessa campanha que a gente mostrou. Mas aqui o criativo, ele não foi aprovado no Chrome. Beleza, a única coisa que você teria era mais tráfego, só isso. Só isso. A análise que você faria de otimização seria nessa linha que a gente disse para você ao longo desse vídeo, tá? Mas, claro, se muita gente aqui comentar, faça de banner, faça de banner, faça de banner, a gente pode fazer isso aí no futuro para mostrar para vocês, tá bom? Por enquanto é isso, tá aí. E a gente poderia falar de bastante coisas aqui dentro, da Traffic Junk, otimizações e tal, mas a gente não anuncia forte na Traffic Junk. Então não faz sentido a gente, de repente, criar dúvida na sua cabeça, que aí você vai perguntar pra gente e a gente, olha, isso aí não faz parte do nosso conteúdo, enfim. Mas é uma boa plataforma, você viu aí que tem várias opções. E eu te mostrar um último detalhe aqui, ó, bem legal. Quando a gente pega, aqui, ó, vou ter que dar uma diminuída no zoom aqui na tela, para que vocês possam ver. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, se você observar, 2.845 é a mesma quantidade de cliques aqui. Olha só, aqui 2.845 cliques. Claro, esses anúncios, assim como os anúncios lá do YouTube, eles aparecem aquela opção pular. Das 2.845 pessoas que clicaram, 2.343 pularam. 241 chegaram até o final. Olha que estatística boa, né? E isso aqui é legal porque te dá uma visão bem ampla, né? Isso aqui seria como um VTurb, um Panda Vídeos, te mostrando o seguinte: retenção do seu vídeo. Aqui, por exemplo, 500, 421 pularam, 31 foram até o final. Aqui 191 clicaram, 159 pularam e 9 chegaram até o final. Aqui 6.535, 5.000 pularam, 698 chegaram até o final. Então isso aqui, mesmo que ele não mostre aqui, deixa eu dar uma diminuída maior no zoom pra gente... ele não mostra, mas você pode calcular facilmente aqui, olha, qual fonte de tráfego eu estou conseguindo reter mais o visitante. Você pode jogar isso aqui, importar isso aqui para um Excel e trabalhar isso aqui. Basta você ficar dividindo, 241 por esse valor, 31 por esse valor. Vamos fazer aqui, só para não ficar só na 28,45 vezes 100. Nesse exemplo, no primeiro caso aqui, 8,47 foi a sua taxa de retenção de pessoas que chegaram até o final. 8,47. Esse aqui, foi menor, 6,2. Esse aqui foi menor ainda, 4,71. Esse aqui, 65,35 vezes... Esse aqui foi o maior, 10,68. Esse e esse. E sabe o que você pode fazer isso aí, numa análise? Olha, vem cá. Esse e esse foram os que receberam mais tráfego, tiveram uma taxa de retenção maior. Mas quando você pega isso aí, você compara com o CTR das vezes que ele foi exibido e quem clicou, você vai ver que, olha, teve uma certa discrepância aqui. Que, por exemplo, o meu CTR aqui não está bom, mas ele teve uma alta taxa de retenção. Então, aquelas pessoas ali, as que clicaram e foram até o final,
Se eu melhorar o criativo, eu melhoro esse CTR e melhoro ainda mais a taxa de retenção. Olha, é várias análises que a gente pode ter, mas esse dado aqui que a Traffic Junk fornece é muito legal mesmo, tá? Pessoal, eu fico por aqui. A ideia era só essa. Aqui a gente não vai otimizar, não vai ficar fazendo muita firula aqui na Traffic Junk, mas eu acredito que agora, se você nunca viu a plataforma por dentro, você vai ver aí claramente como que funciona, etc. Tá bom? Agora, se você quer ver outros vídeos a respeito da Traffic Junk gravados aqui no canal, é só pedir nos comentários. Se a gente vê que tem um volume grande de pessoas querendo isso, a gente pode até gravar uma campanha em banner para atender vocês, tá bom? Agora, se sua curiosidade foi sanada, se tá tudo beleza, não entendi aqui como que funciona mais ou menos e tal, como que é o layout por dentro, beleza, eu só peço a você se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e, claro, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal, assim você passa a acompanhar de perto o nosso canal, pode deixar suas dúvidas, pode fazer suas perguntas, suas críticas, tudo. Estamos abertos à sua opinião e a compartilhar conhecimento. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.